Já estamos. Já estamos no ar. Se por acaso alguém já estiver aí nos acompanhando, uma boa tarde. Já estamos aqui ao vivo em mais uma live do Irmã Francisca. É com grande prazer que estamos aqui, aguardando alguns minutinhos para que todos possam ir chegando e daí darmos início aos trabalhos de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Jaqueline. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos, Lídia, bem-vindas, né, a Daniela e a Jaqueline. Muito pontuais. Já nos dão aquela sensação de estamos sendo acolhidas. Não estamos sozinhas, né? Não estamos sós. Aliás, o espírita sabe que nunca está só, né? Então, É verdade. Boa tarde, Márcia. eu acredito que nós ainda fiquemos um bom tempo utilizando essa ferramenta, né? Eu acho que sim. Acho que pelo menos até o meio do ano nós vamos, não? Estamos aguardando só mais uns minutinhos, já iremos começar a nossa live de hoje. Estamos só dando um tempinho para todo mundo ir chegando.
Boa tarde, Amazilis. Gente, é uma alegria ver os nomes de vocês aqui, viu? É muito bom nos sabermos acompanhadas. Vamos dar início, Margarida? Sim, estamos no horário. Então, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live de hoje. O tema vai ser o dever, com a nossa companheira Margarida. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos aqui e agora convidar a todos que puderem e quiserem, onde estiverem, que possam fechar os olhos e relaxando o corpo na cadeira, procurando se desligar das preocupações materiais, dos desafios, deixando um pouquinho de lado todas as preocupações e nos entregando nesses momentos apenas a cuidarmos de nós, do nosso espírito, da nossa paz. Que nestes momentos possamos ficar conectados com a espiritualidade amiga e principalmente conectados conosco mesmo, com a nossa intimidade, com o nosso eu. Que possamos estar sintonizados para absorvermos ao máximo todos os ensinamentos do Evangelho de hoje, para que possamos lentamente ir operando modificações em nosso íntimo, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, aproveitando este ano que está começando, para que nós também comecemos a nossa transformação. Gratidão imensa, Jesus, por esta oportunidade de hoje, por termos escolhido estarmos aqui, neste momento, para ouvi-lo através da Margarida. Permanece conosco, Senhor, nos intuindo e nos iluminando. Que assim seja. É com você, minha amiga. Muito obrigada. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma live do CEFIF. E hoje nós vamos trazer o tema O Dever. Nós nos baseamos no livro Pensamento e Vida, que é através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel nos traz, no capítulo 21, esta lição intitulada Dever. E falar sobre o dever, nós fomos buscar no dicionário a sua definição literal, e que nós vamos encontrar que é tudo aquilo a que se está obrigado pela lei, pela moral, pelos costumes, ou seja, é uma obrigação imposta. Mas nós vamos trazer esse conhecimento, a definição que nós vamos encontrar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho nos diz, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, na parte Instruções dos Espíritos, o item 1 trata-se do dever. E lá nós vamos encontrar, então, uma mensagem do Espírito Lázaro, em Paris, em 1863. E ele diz assim: o dever é a obrigação moral
primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Observem, meus amigos, ele não descarta a obrigação para primeiro conosco, mas também a obrigação moral para com os outros, para com o nosso próximo. E ele ainda acrescenta, eu pensei algumas coisas, né, do que está na definição. Ele diz que o dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Olha que interessante, quando nós pensamos em dever, muitas vezes nós achamos que os nossos pequenos atos, as nossas pequenas escolhas, não estão englobadas, né, dentro do dever. No entanto, ele diz que não. Além dos atos mais elevados, as mínimas decisões que nós tomamos, ela está enquadrada, né, dentro da lei da vida, ou seja, nós somos levados a cumprir o dever em quaisquer atitudes que nós venhamos a tomar. E o Evangelho diz assim ainda, que o dever, nós compreendemos então que o dever é toda obrigação que o homem deve ao seu semelhante, à sociedade, seja esse dever material ou moral, sem prejuízo dele mesmo, sem prejuízo dele. O próprio Evangelho, nesse capítulo, ele ainda nos diz, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Então, quando ele coloca o dever no campo dos sentimentos, ele está dizendo aqui que ele é muito difícil de ser cumprido. Antagonismo é no sentido contrário, é antagônico, é contrário, muitas vezes ao nosso próprio interesse, e ao interesse dos nossos sentimentos, do nosso coração. Muitas vezes nós deixamos de cumprir um dever moral em relação a uma pessoa querida, porque nós a amamos, não queremos que ela sofra, então deixamos de cumprir o dever moral em alguma situação. O nosso interesse vai, de alguma forma, contrário ao cumprir-se um dever. E ele acrescenta ainda que, na ordem dos sentimentos, o dever, quando nós conseguimos cumpri-lo, as suas vitórias não têm testemunhas. Por quê? Sempre vai estar no campo da individualidade, no campo pessoal, nas minhas escolhas morais. Então, não tem. Quando eu consigo vencer a mim mesmo e cumprir o meu dever moral, seja ele qual for, eu não tenho testemunho. E mais, as suas derrotas não sofrem repressão. Então, o não cumprimento dos deveres morais, ou seja, o que é um dever moral? Quando ele vai de encontro às leis divinas, quando eu consigo aplicar na minha existência, nas minhas escolhas, aquilo que Jesus veio nos ensinar. E quando eu não consigo vencer a mim mesmo, vencer ainda o meu egoísmo, as minhas escolhas equivocadas, essas derrotas não sofrem repressão. Desde que elas não tenham testemunhas, não existe a repressão. Mas o Espírito Lázaro acrescenta ainda que o dever, me perdoem, o telefone tocou aqui, que o dever no campo, desculpe, eu acabei me atrapalhando. Então, vejam, quanta dificuldade nós temos quando nós colocamos o dever no campo dos sentimentos. Porque nós temos que vencer a nós mesmos e vencer também as influenciações que estão ao nosso redor. As influenciações do ambiente, as influenciações das pessoas que estão à nossa volta, os nossos interesses, os interesses daqueles que estão ao nosso redor. O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vem nos explicar, nos dar outra definição para o dever. Ele diz assim, que o dever define a submissão
que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina. Submeter-se é cumprir aquilo que nos cabe cumprir diante das leis divinas. E quando nós nos submetemos, nós temos que ter o quê? A humildade de seguir os princípios que são estabelecidos. E ele continua dizendo que tem um objetivo. Esse objetivo é o desenvolvimento de nossas faculdades. Então, tudo que nos é dado pela espiritualidade, por Deus, através das suas leis, tem sempre como objetivo desenvolver em nós os potenciais da alma. E desta forma é que, quando se estabelece as leis, se nós lutamos contra elas, quando nós somos rebeldes, quando nós, levados pelo orgulho, nós achamos que somos o dono da nossa verdade e não nos submetemos às leis divinas, nós somos os primeiros a sermos prejudicados. Olha o que ele acrescenta ainda, ó, trazendo mais uma definição. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem, que o Senhor Supremo nos traça a responsabilidade. Não sei se vocês ouviram, mas agora há pouco deu um trovão muito grande aqui. Espero que nós continuemos no ar, se não cair a nossa ligação, a nossa comunicação com a internet. Então, vamos continuar aqui. Para que nós pudéssemos ampliar a nossa compreensão, aqui Emmanuel vai localizar simbolicamente o dever. Então, ele diz assim, dessa forma, podemos simbolicamente, ou seja, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem, que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. Com que objetivo? Então, é como se nós estivéssemos numa faixa, como se os véus fossem abrindo na nossa consciência e nós fôssemos, aos poucos, sendo despertados para o dever, quando a nossa ação é no bem. Então, e o objetivo é para que haja sustentação da ordem e da evolução na obra de Deus. Somos todos filhos de Deus. Estamos todos inseridos neste planeta, Terra, que está passando por um momento tão difícil, mas que traz um objetivo. Veja, e se este cumprimento do dever, neste momento que nós estamos vivendo, é um momento de compreendermos o que seria isso. Para que haja essa sustentação, para que haja evolução, a continuidade da nossa trajetória aqui como seres encarnados, nós somos chamados ao dever. E ele continua dizendo, ó, qual é o objetivo no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento? Então, para que a gente entenda um pouquinho mais, o dever é uma região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela nossa consciência. Porque nós trazemos as leis divinas impressas em nós, na nossa consciência. Então, quanto mais expandida for a nossa consciência, quanto mais instruído é o espírito, maior será essa faixa na ação do bem. Maior será o nosso dever. E, portanto, meus amigos, quanto mais estudarmos, seja ele no campo da espiritualidade, quanto mais nos entendemos como espíritos imortais, quanto mais nos situarmos como espíritos, instrumentos da mudança no meio onde estamos, maior será a nossa compreensão do dever que nos cabe. E para que a gente pudesse
entender um pouquinho, com mais clareza, esta fala do Espírito Emmanuel, eu fui pesquisando e encontrei um vídeo, e convido-os a assistir na íntegra, um vídeo de Arthur Valadares. Arthur Valadares é um jovem conferencista espírita, e esta palestra que eu estou, esse vídeo que eu estou indicando a vocês que assistam na íntegra, ele realizou para o NEP. E o NEP é o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, onde ele é um dos coordenadores e ele também é um dos fundadores deste grupo, que está vinculado à Federação Espírita Brasileira. E então se encontra disponível no YouTube com o mesmo título, ó, O Dever. E o jovem, porque ele é um jovem, Arthur, ele nos leva a uma linha de raciocínio espetacular. Ele nos leva a compreender esta fala de Emmanuel, porque ele se baseia, ele cita esta mesma lição, através de uma história contada por Chico Xavier. E eu vou narrá-la a vocês, para que vocês acompanhem comigo a linha de raciocínio que ele nos faz, que ele nos leva para compreendermos ainda mais esta fala do Espírito Emmanuel. Então, ele conta que, certa vez, Chico, andando pela rua, quando uma pessoa se aproxima de Chico, vai ao seu encontro e começa a elogiá-lo de uma maneira muito insistente, até mesmo constrangedora. E Chico, naquela sua humildade, argumenta, pedindo para aquela pessoa parasse de fazer os elogios. E ele diz assim: meu irmão, não faça isto, pare com isto. Nada mais sou do que um verme na obra do Senhor. E aí, meus amigos, quem surge para o Chico? O Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel, ele sempre aproveitando todas as oportunidades para trazer lições de esclarecimento, que através do Chico é para a humanidade toda. Ele diz para o Chico: Chico, não insultes o verme. Na condição evolutiva que o verme está, que ele se encontra, ele é plenamente fiel às leis divinas. E pergunta para o Chico: nós, na condição de seres humanos, temos sido plenamente fiéis? Olha a pergunta que ele faz para o Chico. Então, nós vamos entender esta fala de Emmanuel, seguindo ainda o raciocínio que o Arthur nos leva, porque vamos trazer, então, o verme citado aí na história do Chico. Nós sabemos que vermes é a imensidão, tem um número muito grande de criaturas que são classificadas como vermes. Mas nós vamos trazer aí, como o próprio Arthur usou, a minhoca. A minhoca é um verme. Então vamos pensar a minhoca lá na Terra. Ela cumpre todos os deveres que a sua consciência, ainda embotada, ou seja, ainda limitada, ainda sem clareza, que ela consegue descortinar. Não podemos nos esquecer, meus amigos, que é o princípio inteligente, que nesse momento ocupa a condição de minhoca ou de verme, e que em cada experiência ele vai adquirindo aquilo que ele necessita no seu desenvolvimento. Então, aquilo que nós chamamos de automatismo, que a minhoca realiza, ela não tem consciência disso. Mas ela executa um trabalho. Na Terra, ela forma galerias, como nós estamos vendo aí, os túneis, e que tem uma finalidade no solo. Através dos túneis, o solo se torna arejado, úmido, porque entra água, entra ar. Ele permite a fixação das raízes com mais facilidade. A minhoca, quando ela se alimenta da terra, ela come a terra, o seu sistema digestivo digere, e quando ela solta as fezes, ela solta o adubo, que é o humus. Então, ela vai enriquecendo esse terreno. E é toda essa atividade que ela executa.
porque esse é o papel que lhe cabe. Então, é por esta razão que Emmanuel diz que ela segue, sim, todos os deveres do papel que lhe cabe. E aí, ele nos faz uma reflexão, comparando o homem e o verme. Eu trouxe aí a imagem do homem e a minhoca. Mas o ser humano, que já ampliou a sua consciência, que já descortinou a sua maneira de enxergar, pela sua inteligência, comparando com a minhoca, tem deveres muito maiores. Mas não podemos esquecer que também tem um arbítrio muito maior. Ou seja, ele tem um poder de escolha. Ele pode alterar a sua rota. Ele pode escolher caminhos, usando o seu livre-arbítrio. Então, nós vamos compreender, meus amigos, que este é o processo evolutivo. Nós vamos ganhando consciência, mas vamos ganhando também deveres. E ganhando mais arbítrio, mais poder de resolução, mais poder de escolhas, mais poder de decisões. E é por essa razão que Emmanuel argumenta, então, diante da fala do Chico. Não insulte o verme, você é muito mais que o verme. Mas o verme, na sua condição de verme, não tendo ainda a sua consciência desenvolvida, ele não tem as escolhas que nós temos como seres humanos. Portanto, nós temos sido tão fiéis a Deus como os vermes? É a pergunta que é feita aí. Eu quero trazer esta linha de raciocínio que Emmanuel nos traz e que Arthur Valadares vem enriquecer para o momento que nós estamos vivendo hoje, nesta pandemia. Quantas recomendações estão chegando até nós através da Anvisa, que é o órgão, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com ações individuais, mas que geram ações coletivas, e que nós estamos cansados de ouvir, cansados de ver, e que muitos de nós ainda agimos de uma forma muito rebelde. E é o que, gente? O uso do gel ou a lavagem das mãos constantemente. O uso de máscara, seja ela, hoje em dia se pede muito pela máscara caseira, com o objetivo de que a máscara descartável seja prioridade para aqueles que trabalham na área da saúde, o isolamento social ou distanciamento social. Então, aqui, o Arthur Valadares chama a nossa atenção em relação à fala de Emmanuel, dizendo assim: precisamos harmonizar, ou seja, aquilo que a nossa consciência já descortinou com aquilo que temos feito, porque é assim que nós vamos evoluindo. E lembrando a fala lá no Evangelho, que não são nas grandes atitudes, são nas pequenas atitudes. Observe, meus amigos, o que a nossa consciência já descortinou. Descortinar no sentido de tirar os véus que empanam a nossa visão espiritual. De que nós devemos desejar para o outro o que desejamos para nós. E essas atitudes nos levam a proteger-nos, a proteger aqueles que estão à nossa volta no nosso lar, e proteger aqueles que convivem conosco, e que muitas vezes são estranhos ao nosso convívio. Eu estou trazendo o momento presente, porque o conhecimento do Espiritismo, ele tem que ser aplicado na nossa conduta, senão ele não serve para nada. E vejam, meus amigos, nesta informação que temos que harmonizar, como é que nós podemos fazer esta harmonização? Trazer o conhecimento que nós já trazemos. Nós já estudamos sobre como nós nos contagiamos através dos vírus, das bactérias. Então, este conhecimento, essa instrução, ela tem que ter uma utilidade para nós. E esse é o momento de utilizarmos. Nós conhecemos ao longo de toda a história a atuação das vacinas que vieram através da inteligência humana, mas pela permissão da espiritualidade maior de Deus, para que as criaturas
que habitam este planeta consigam continuar a sua trajetória evolutiva. Porque nós temos o poder de escolha. Então, observem, o dever, como diz lá no Evangelho, é a lei da vida. Eu repeti realmente aqui, para que a gente pudesse perceber que são nos mínimos detalhes, assim como nas grandes atitudes, que nós vamos executar esse dever. Então, Arthur nos lembra o seguinte, ó, a partir da instrução que amplia o nosso horizonte de consciência, porque aqueles que agem por ignorância das leis divinas, ignorância do conhecimento que liberta, ele tem o paliativo da ignorância. Mas quando nós temos a instrução, e essa instrução amplia a nossa consciência, o que vai ampliar o nosso universo, a nossa maneira de enxergar passa, então, a descortinar outros horizontes. E com eles, novos deveres, que antes nós não tínhamos. Vejam a importância da educação formal, aquela que te leva a aprender a ler, a escrever, a interpretar textos, a se comunicar, e a educação do espírito, da alma. Estamos muito ansiosos pela vacina, que vai nos proteger o corpo físico. Mas quantos de nós ainda estamos necessitando da vacina da alma? E quantas oportunidades estão chegando até nós neste momento que estamos vivendo? Mas vamos retornar, meus amigos, à lição do livro Pensamento e Vida, dando uma continuidade a esta linha de raciocínio. Eu trouxe o exemplo da pandemia, mas a lição trazida por Emmanuel, ela vai muito além deste momento, porque ela fala para nós como espíritos que somos. E que muitas vezes, nem sempre cumprimos com o dever que deveria corresponder à nossa conquista da consciência ampliada num reduto do nosso lar, no local do nosso trabalho, com as pessoas que convivemos. E ele diz assim, ó, acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia e não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência. Nós temos que entender que todos nós temos uma programação reencarnatória. E nessa programação reencarnatória, que na verdade não é um trilho fixo, ali estão os principais acontecimentos da nossa existência e que vão de encontro às nossas necessidades como espíritos. E nós, muitas vezes, com o nosso livre-arbítrio, escolhemos determinadas posturas, caminhos equivocados que causam as perturbações. Porque nós não seguimos a nossa consciência. Nós somos levados por outros interesses muitas vezes imediatistas, que visam coisas materiais. Então, é como se nós saíssemos da rota. Apesar de trazermos o GPS, que é a nossa consciência, como nós fazemos com o GPS do carro, ignoramos as orientações e seguimos outros caminhos. Ele diz, aí nós desconjuntamos a peça de nossa existência. Mas ele chama a nossa atenção, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. É interessante a gente pensar, quando nós estamos no reduto do nosso lar, quando o nosso dever, que está na nossa consciência, é aplicarmos o Evangelho em nós mesmos e naqueles que convivem conosco,
para que tenhamos respeito, para que tenhamos amor na forma de consideração para com as dificuldades daqueles que convivem conosco. E quando nós provocamos esses desajustes, é como se nós fugíssemos desse dever. Desse dever que nos é dado como escolha. Desse dever que nos é dado como um roteiro para seguirmos, que é o Evangelho. Se nós trouxermos o Evangelho para a nossa intimidade, e a partir dele traçarmos as linhas de conduta, nós teremos mais paz dentro do nosso lar. Vejam, é uma ação individual, porque eu sou responsável por mim e por aquilo que eu desencadeio nas pessoas que estão à minha volta. Por isso que eu posso desajustar existências alheias. Quando não conseguimos ser bons pais, nós vamos encontrar os nossos filhos em outra reencarnação, em outras oportunidades reencarnatórias, do pontinho que nós deixamos. E aí nós vamos entrar num processo que Emmanuel nos explica, dizendo assim: surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, e que podemos nomear como sendo dever regeneração. Mas antes que nós pensemos que a regeneração é para o outro, é a regeneração da minha conduta, é a regeneração das escolhas que eu tive quando eu usei do meu livre-arbítrio. Então, esse dever regeneração é para minha conduta. E quando ele é constrangido, veja, é inexorável, que eu não posso mudar. É um constrangimento. Eu estou sendo obrigado a passar pela situação. Já é compulsório. Ele diz assim: pela qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores de nossas cotas de sacrifício, das nossas parcelas de sacrifício, e que nós não fizemos. Eles passaram a ser credores. Então, vejam, nós somos compelidos, nós somos constrangidos a modificar o nosso comportamento, porque agora, muitas vezes, somos aqueles que temos mais condições que o outro de compreender as dificuldades, e é exigido de nós que tenhamos mais tolerância, mais paciência. Afinal de contas, a nossa consciência já foi despertada. Os véus que encobriam, que obliteravam a nossa visão, foram desfeitos através do conhecimento. Então, meus amigos, ele está dizendo: nós somos compelidos a produzir novos comportamentos junto daqueles que se transformaram nossos credores. Ele nos diz ainda que é dessa maneira, ele vai enumerando, então, Emmanuel, várias situações pelas quais vamos passando na nossa existência e que aos nossos olhos parecem sofrimentos, ou nós entendemos apenas como sofrimentos, dificuldades, e que têm a obrigação, ou melhor, que têm como objetivo o dever de regeneração. Então ele diz: é dessa maneira que recebemos por imposição. Vejam, já não faz parte da nossa escolha. Quando estávamos na espiritualidade, já não tivemos mais a escolha, porque não tivemos o merecimento alcançado de dizer: eu quero voltar com fulano ou com fulana, porque agora eu estou pronto para o reajuste. Desta forma, não. Desta forma, nos foi imposto circunstâncias. E ele vai enumerando. A esposa incompreensiva, ela é a nossa credora daquela paciência que eu não tive antes,
daquele olhar mais prudente para que ela pudesse ser educada. A esposa de hoje foi a filha de ontem. A esposa de hoje pode ter sido o companheiro de ontem. Então, a necessidade da nossa regeneração nos impõe as circunstâncias para que nós possamos, então, ir modificando as nossas atitudes. E para isso, meus amigos, nós vamos encontrando inúmeras situações. O esposo atrabiliário, Emmanuel usa palavras que muitas vezes fogem ao nosso dicionário comum e que também tem a intenção de que busquemos no Aurélio as definições, porque ela tem um alcance muito grande. Ele poderia pôr aqui o esposo sempre mal-humorado, mas, no entanto, vejam que a palavra atrabiliário, ela traz uma gama de conceitos de mau humor, violento, colérico, ou mesmo melancólico, triste. Então, este material humano que está ali, está em nossas mãos para que nós desperte em nós as virtudes que nós já trazemos e que nós consigamos aplicá-la. Porque se fosse tudo um céu azul, se o nosso companheiro, a nossa companheira, estivesse na mesma sintonia vibratória, seria muito bom, mas pouco nós cresceríamos. Talvez estivéssemos até mesmo em busca de outras emoções, de outros quadros para preencher aquilo que necessitamos em nós ainda. Ele continua nos dizendo, o filho doente, situações que nos levam a uma dedicação integral a outro ser, porque o filho doente depende física e emocionalmente de nós, principalmente dos que estão mais próximos. O dever regeneração. Situações em que eu não posso abrir mão daquela vivência, porque agora existem laços de amor. O chefe agressivo, mesmo fora do reduto do lar, onde nós temos os laços de amor que minimizam as situações, nós temos também aquelas dificuldades que nós vamos encontrar fora do nosso lar, no nosso local de trabalho, na convivência social, seja ela na casa espírita, ou na igreja onde você vai, onde você tem uma convivência. Quando eu tenho uma necessidade moral, eu vou encontrar aqueles que serão os meus instrutores. Serão aqueles que vão, os professores diferentes, que vão fazer desencadear em mim as reações, agora educadas, que eu preciso educar em mim. Então, são os nossos professores diferentes, são as páginas das lições que nós ainda não aprendemos e que se renovam como oportunidades ao nosso redor, com o objetivo de que nós possamos nos regenerar. E ele vai terminando a sua fala dizendo, citando ainda, a doença pertinaz, ou seja, aquela doença persistente. Fazemos o tratamento e ela vai ao longo da vida reaparecendo inúmeras vezes em outras situações, em outros órgãos, porque ainda não despertamos para o praquê da doença. Nós nos perdemos nas lamentações do porquê da doença, porque nós, na verdade, não nos sentimos, não nos identificamos como espíritos imortais. O corpo físico, como nosso instrumento de trabalho, de desenvolvimento evolutivo, deve ser preservado. Por isso, temos que ir de encontro a todas as recomendações dos órgãos responsáveis pela manutenção da saúde, porque nós somos responsáveis pelo nosso corpo físico. Quando as doenças se manifestam, é como se nós, meus amigos, apesar da nossa roupa nova,
É como se nós tomássemos um banho, vestíssemos uma roupa nova, passássemos perfume, penteássemos o nosso cabelo. Mas lá nos nossos ossos, nós trazemos fraturas, que as pessoas não percebem. E as nossas fraturas são fraturas da alma. E para que eu, como espírito, possa me regenerar, elas se manifestam através do meu corpo físico. Para que eu possa, através da compreensão do que é que eu tenho que mudar em mim. É um sinal, é um alerta. É como se fosse uma sirene indicando-nos algo está errado. Ele ainda termina dizendo, se não a doença, a tarefa compulsória, ou seja, aquela tarefa que nós temos que cumprir, porque ela acontece no nosso reduto do lar, ou muito próximo de nós, em que nós não temos escapatória, por isso ela é compulsória, a benefício dos outros. E qual é o benefício para mim, para esse espírito que passa por tudo isso? Ele diz que todas essas situações que nós ainda entendemos como sofrimento, são situações, é como gleba. Gleba significa terra. Espiritual para o esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Por isso é o dever regeneração. Gleba é terreno fértil. Então, todas as situações que nós ainda, na nossa visão pequena, ainda terra, nós entendemos como dor, como sofrimento, quando são oportunidades para exercermos o poder, o dever regeneração. Vejam, meus amigos, vamos buscar no Evangelho novamente o que ele nos fala a respeito dos objetivos do sofrimento. Ele diz assim, Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. O que nós estamos vendo nessa pandemia? A dor não escolhe condição social, o vírus não escolhe condição social, não escolhe cultura, não escolhe, aqui ele está dizendo, nem ignorantes, nem instruídos. Estamos todos passando pela mesma dificuldade. Muitas vezes em condições diversas, mas a dor íntima, ela é igual para todos. Sofrem todos pelos mesmos motivos. E ele acrescenta, qual é o objetivo? A fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. A frase, pede judiciosamente, significa que cada um de nós mensure com justiça as consequências do mal que eu posso fazer, ou que eu tenha feito. Mensure é meça, aquilate, tenha uma noção de quanto, com justiça, de todo o mal que nós podemos fazer, traz uma consequência. E aí no Evangelho mesmo ele diz, não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. Ao contrário do mal, que todos são preparados para viver da mesma maneira, a dor, o sofrimento, o bem, não existe um mesmo critério, porque há uma gama muito grande nas expressões de retorno para o bem que fazemos. Eu achei muito bonita essa imagem, na simplicidade do desenho, mostrando que o amor funciona como eco. Quando você emite, ele retorna para você repetidamente em várias situações. Indo já para o final, meus amigos, vamos finalizando então com a fala de... desculpa, ainda tinha aqui em relação à dor, ainda no Evangelho ele diz, a igualdade em relação à dor tem um objetivo também. É uma sublime previsão de Deus que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, ou seja, a dor quando atinge a todos da mesma forma,
que eles não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos, alegando que não sabe, que não conhece as consequências do mal. Fazem por ignorância as consequências, elas estão aí. E Jesus já nos ensinava, e nós não, se nós ainda praticamos o mal, é porque nós ainda não nos deixamos envolver, não absorvemos o ensinamento de Jesus. Faça aos outros o que desejamos para nós. E lá na fala da lição, na fala final de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz assim: e por esse motivo de que nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados por força dos acontecimentos naturais do caminho. Todos nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. Por essa razão, aquilo que estamos vivenciando hoje são acontecimentos naturais do nosso caminho. Então, ele diz que não vale a pena desertar, deixar no canto, deixar do lado parte da nossa programação reencarnatória, porque os espíritos nos dizem que vamos ter que retornar e buscar aquilo que nós deixamos, porque ainda não atingiu o objetivo em nós mesmos. Então, ele continua: de vez que na intimidade da nossa consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ou seja, mesmo que nós saibamos que temos que cumprir, e na opinião dos outros falar: não, tudo bem, você realmente não tem condições de levar à frente, você já tem uma vida atribulada, mesmo que eles acham que você possa deixar, ordena a razão. Estejamos de sentinela na obra da paciência e da tolerância, da humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Se é um dever regeneração, ele também trará consequências lógicas para quando nós fugirmos desta responsabilidade. Porque nós já temos a nossa consciência, na nossa consciência, o dever que temos que cumprir. E já estamos inseridos naquele campo de ação de responsabilidades. Então, se nós já temos consciência disso, a nossa razão diz que devemos estar em sentinela nesta obra que temos que executar. Sem isso, sem a execução daquilo que devemos, não obstante a aparência legal do nosso afastamento na luta, mesmo que as pessoas justifiquem, e nós também busquemos argumentos que justifiquem o nosso afastamento, o adiamento da luta que deveríamos estar, ou seja, o não cumprimento dos nossos deveres morais, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos. Então, mesmo que a gente argumente, mesmo que a gente queira justificar, aquilo não satisfaz a nossa consciência. E nós começamos a ter sensações de vazio, de desgosto, como ele diz aqui, diante da nossa própria fraqueza. Ligeiras irritações, pequenos desalentos, e como consequência, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. É a fala final aqui de Emmanuel. Ou seja, o não cumprimento desse dever, que já é um dever regeneração, porque ele objetiva a nossa regeneração como indivíduos. Vamos nos comprometendo ainda mais conosco mesmo e com aqueles que estão à nossa volta. E com isso vamos nos desequilibrando, causando as enfermidades, causando sentimentos de frustração,
que nos levam a desencadear não só as doenças físicas, como as doenças mentais, as doenças da alma. Nós sabemos, meus amigos, que as lições vêm para o nosso despertamento. E nós sabemos que somos espíritos imortais, passando por inúmeras experiências aqui, e que Deus, em sua misericórdia infinita, nos permite inúmeras oportunidades. Estamos todos nos nossos lares, procurando seguir as orientações da vigilância sanitária. Vamos enxergar aqueles que estão conosco no nosso lar, cada um deles, como lições que ainda não aprendemos. Vamos nos transformar em livros com lições que nós podemos dar, não através da nossa fala, através da nossa conduta. Vamos abraçar as oportunidades desse dever regeneração que está chegando até nós nesses momentos difíceis. Vamos transcender as paredes dos nossos lares, através da nossa conduta, protegendo também os nossos irmãos em humanidade. Vamos, através da nossa fala, das nossas escolhas, levar o conhecimento, a instrução, àqueles que se deixam ludibriar por espíritos ainda trevosos, que ainda circulam entre nós, filhos de Deus, com oportunidades de renovar-se, mas muitos que não estão aproveitando a oportunidade. Existe uma passagem do Evangelho que diz por que não se poderia colher o trigo junto, fugiu para mim agora a palavra, da erva que criava junto com, que crescia. Joio. O joio, muito obrigada. Muito obrigada. Por que não se poderia arrancar o joio? E a resposta era que tanto o joio como o trigo, quando eles estavam crescendo, eles tinham uma semelhança muito grande entre eles. E tirar o joio significaria também tirar o trigo. E a oportunidade, meus amigos, da convivência ainda dos espíritos que trazem o atraso na sua conduta com aqueles que já trazem o despertamento, é para que eles tenham referência do bem. Não estamos a Deus dará. Estamos cercados, protegidos, amparados pelo governador espiritual da Terra, que é Jesus. Mas o nosso livre-arbítrio é respeitado. Então, vamos encerrar a nossa fala com esta imagem de Jesus, trazendo esses ensinamentos para a cidade, para nós, aqui representando a nossa vida material. E trazendo o Evangelho ainda, numa fala final, o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, aqui Allan Kardec se dirigindo a nós, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas. E as criaturas mais que a si mesmo. E é, a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. Quando ele diz, ama a Deus mais que as criaturas, nos remete ao cumprimento das leis divinas. Mas nós só podemos cumprir as leis divinas com as nossas atitudes, tendo o nosso próximo como referência. Então, amar as criaturas mais que a mim mesma. E, ao mesmo tempo, eu sou juiz de mim mesma e escravo da minha própria causa, porque, através do meu livre-arbítrio, eu posso estar alcançando um patamar melhor, ou estar ainda caminhando a passos lentos nesse processo evolutivo. Um grande abraço a todos. É você, querido. Muito obrigada, Margarida. Vamos nesses momentos, então, ainda envolvidos por essas vibrações elevadas, desta linda explicação do nosso dever como filhos amados do Pai,
Vamos nos elevando, nos sintonizando com Jesus, com os nossos amigos espirituais, que nesses momentos nos amparam e nos sustentam, para que possamos recebermos todos os benefícios, toda a energia que nos chega através do passe. Que possamos, nesse momento, nos transportarmos em pensamento até o salão do nossa irmã Francisca, onde costumávamos receber o passe. Nos colocarmos lá em situação receptiva, para que possamos absorver com muito amor todo o fluido benéfico e salutar que nos chega pelo passe. Pensamento em Jesus. Gratidão, amado Mestre, por essas bênçãos recebidas, por essa energia que nos dá ânimo e coragem para seguirmos em frente, para cumprirmos com o nosso dever, com a nossa missão que viemos fazer. E agora que estamos abastecidos, fortalecidos, queremos auxiliar os nossos irmãos que possam estar também recebendo nesse momento a luz, o apoio, a coragem do Mestre Jesus. Vamos então levar os nossos pensamentos até aquelas pessoas que sabemos necessitadas de amparo, de conforto, de ânimo para seguir em frente. Que possamos fazer chegar até elas estas vibrações de amor e de luz. Que todos possam, nesse momento, se sentirem mais acolhidos, mais esperançados, mais confortáveis e mais acolhidos ao colo de Jesus. Gratidão, Senhor, imensa, por esta luz e por essa paz que nos invade nesse momento. E queremos aproveitar, Senhor, para pedir que possa expandir esse amor e essa paz, atingindo a todos aqueles trabalhadores da área da saúde, que nesse momento se encontram já exaustos, exauridos nas suas forças, mas que não desistem de lutar por todos nós. Que a nossa energia possa chegar até eles, fortalecendo-os e lhes dando um novo ânimo para a jornada que ainda tem pela frente. Nossa imensa gratidão a cada um deles. E te pedimos nesse momento, Jesus, que envolva a todos nós, ao nosso amado Brasil, a todos os países do mundo,
com o seu manto de luz e de amor, fortalecendo a todos, reanimando a cada um e fazendo-nos brilhar a luz da esperança de momentos melhores. Que a tua paz, Senhor, se estenda sobre todos os cantos da terra, tocando a todos os corações e fazendo reviver em nossa consciência o dever assumido. Gratidão imensa, Senhor, por esta tarde, por este Evangelho, por essa luz em nossos pensamentos. Que saibamos seguir e compreender os ensinamentos do Evangelho. Permanece conosco, Senhor, nos orientando, nos intuindo e nos encorajando, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela participação nesta live. Gostaríamos ainda de lembrar que nós temos lives toda quinta-feira às 14 horas, sextas-feiras às 19, domingo às 10 horas da manhã e às segundas às 20 horas. Essas lives ficam depois disponíveis na nossa página do Facebook, do YouTube. Vocês podem acessar sempre que quiserem. E também nas nossas páginas vocês podem encontrar os dados bancários para continuarem colaborando conosco na formação das cestas básicas para atendimento às famílias carentes, que a casa vem auxiliando ainda mais nesse momento de pandemia. Como não estão sendo possíveis as doações presenciais de alimentos, nós pedimos que as colaborações possam ser feitas em dinheiro, através das nossas contas, que vocês encontram lá na página do Facebook. A todos que já vêm colaborando, a nossa imensa gratidão, que só com a colaboração de vocês é que é possível tantas famílias serem acolhidas e assistidas pela nossa casa. Gratidão imensa a cada um de vocês e uma ótima tarde para cada um de nós, na presença de Jesus, na confiança de um mundo cada vez melhor. Muito obrigada a todos e uma ótima tarde a nós. Obrigada, Margarida. Obrigada, Lúcia. Receba o nosso abraço a todos aqueles que aqui estiveram, né? Porque um pessoal, um grande número de pessoas e amigos que eu estou reconhecendo aqui, que não presencialmente, mas recebam o nosso abraço. Até uma próxima oportunidade. Até, abraço, gente.